Olá pessoal, conforme falado em sala de aula, estou gravando esse vídeo com o passo a passo da instalação, certo? Então vocês deverão se orientar por aqui para conseguir instalar todo o ambiente e deixar configurado, tá? Então, o primeiro passo é instalar o SDK Android, certo? O Android SDK. Os três arquivos que iremos precisar para instalar e configurar todo o ambiente são esses, tá? Então, a primeira coisa é instalar o Android SDK, vamos executá-lo. Lembrando que quando você inicia o Android SDK, ele vai sugerir a instalação na pasta arquivos de programas, certo? Vejam que ele primeiro vai analisar o seu JDK instalado no computador. Conforme eu falei, tem que ser a versão da 7 para cima. Então, se ele dá essa mensagem aqui, quer dizer que ele encontrou e detectou lá o teu Java e está compatível com o que ele vai trabalhar. Então, vocês irão avançar, tá? Marca aqui a opção, dá um Next, e aí chega aqui o caminho padrão de instalação do Android SDK. Eu jogo logo para a unidade C, então eu tiro aqui arquivos de programas, para evitar que na hora que eu for baixar os pacotes do Android, as APIs, dê algum problema de escrita, aí que é questão de permissão do Windows, certo? Então eu jogo logo na unidade C, tá? Então, para a gente observar, na unidade C eu não tenho nenhuma pasta chamada Android. Então, no momento que eu avançar com a instalação, uma pastinha Android será criada. Nessa telinha aqui vai aparecer uma pastinha Android. Então, vamos avançar. Isso aqui é para não criar uma pastinha de atalho aqui no menu iniciar, para não aparecer aqui. Então, eu desmarquei, mas não é obrigatório desmarcar isso não, aí fica a critério de cada um, certo? E clique em instalar. Pronto, aí o processo de instalação iniciou. Vejam que já apareceu uma pastinha aqui chamada Android, certo? Então o SDK está sendo instalado. O processo é rápido. Enquanto ele está terminando aqui de instalar o SDK, eu vou descompactar já o Eclipse, certo? Então, descompactando o Eclipse, vamos descompactar o Eclipse. Eu vou extrair, e aí está ocorrendo enquanto está terminando aqui a instalação, já perto de finalizar, praticamente finalizando a instalação do SDK, certo? Pronto. Então chegou aqui o final da instalação do SDK, vamos avançar. Eu vou deixar a tela paradinha aqui enquanto eu copio a pasta do Eclipse, certo? Enquanto eu copio a pasta do Eclipse, eu vou deixar aqui aberto. E aí a gente vem para cá, o Eclipse já foi descompactado, então eu vou recortar e jogar dentro da minha pastinha Android onde está o SDK, certo? Então copio o Eclipse e também vou trazer o ADT para dentro da pasta Android, ok? Foi aquilo que eu mostrei em sala, beleza? Então o próximo passo é a gente começar aqui a instalar, a baixar os pacotes das versões do Android que iremos utilizar. Então vou fechar essa tela daqui, não vamos precisar. Então vamos dar um finish. Se estiver marcado, ele já vai executar automaticamente o SDK Manage, tá? Então vamos finalizar e aí ele vai carregar o SDK. Pronto. Então vai demorar um pouquinho, que ele vai fazer a leitura do que está instalado. Já começou a aparecer. Então ele vai ler todos os pacotes, todas as versões do Android. Vejam que alguns itens já vêm marcados, tá? Vejam que a versão 5 já vem marcado. O que é que eu vou fazer?
Na casa de vocês, quando vocês estiverem instalando, vocês podem deixar isso aqui marcado e adiciona as versões que nós iremos usar. Como é um vídeo demonstrativo, eu vou marcar aqui o que nós precisaremos utilizar em sala de aula, tá certo? Então vamos usar o que? Vamos usar a API 15, que é essa daqui. Então vamos marcar apenas o SDK plataforma, vamos colocar as imagens, essas duas, e também a Google API, certo? Além disso, da 15, nós iremos utilizar também a 18. Então vamos marcar também o SDK, as duas imagens e o Google API. E iremos também utilizar a 19. Da mesma forma, vamos marcar o SDK plataforma, as duas imagens. Vejam que agora apareceram duas Google APIs e esse Glass. Esse Glass não precisa marcar, tá? Deixe marcado apenas as APIs, ok? Pronto. Feito isso, podem deixar essas aqui marcadas, só que vai demorar um bocado. Então, para tentar agilizar aqui o processo, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmarcar esta versão aqui, certo? Então, vou desmarcar isso aqui e vou marcar apenas a plataforma, certo? Que é necessário. Vou diminuir a quantidade de pacotes para tentar ser mais rápido aqui na instalação. Vou deixar aqui essas imagens, certo? Algumas dessas podem ocorrer algum erro, vou deixar aqui a API, tá? Então, vejam que eu criei algumas coisas. Vocês podem deixar tudo marcado do jeito que já veio o padrão, porque ele vai instalar tudo. E aí, na sequência, a gente vem aqui em Install, clica aqui em aceitar a licença e manda instalar, certo? Pronto, aí o processo vai começar. Então, ele vai baixar todos os pacotes. Vejam, se ocorrer alguma falha de algum pacote, vai aparecer a mensagem aqui, mas a instalação não finaliza, certo? Ele vai passar para o próximo pacote e assim vai até terminar de baixar todos os pacotes. Mesmo que ocorra erro em algum pacote, ele vai passar para o próximo, para o próximo, para o próximo, até finalizar tudo. Então isso aqui vai demorar um tempo. Então a gente vai deixar aqui e vamos executar em paralelo o Eclipse para instalar o ADT, certo? Então essa aqui pode ficar aqui de lado e vamos para o Eclipse instalar o ADT, certo? Eu estou fazendo a instalação offline, ou seja, o arquivozinho do ADT que vocês baixaram e que alguns pegaram lá via pendrive. Então vou executar o meu Eclipse. Vou executar o meu Eclipse. Bem, aí aqui o Eclipse carregou e ele está pedindo para você setar o workspace. Então eu vou deixar aqui para usar como padrão, tá certo? Para ele não ficar toda vez que abrir o Eclipse ele ficar perguntando. Então, um OK, e aí ele vai de fato carregar os arquivos aí de configuração, fazer as leituras, todas as bibliotecas do Eclipse e vai abrir a IDE. Eclipse aberto, nós iremos fazer aquele passo a passo da instalação do ADT. Então, para a gente instalar o ADT, a gente acessa o menu Help, Install New Software. Vem aqui em ADD, coloca o nome, certo? Eu vou usar o ADT. Vocês podem usar qualquer outro nome que queiram. Se vocês estiverem baixando lá do site, então vocês vão passar o caminho. Para ser mais rápido, eu aconselho vocês baixarem, fazerem a instalação direto desse arquivo offline. Então a gente vai localizar
o arquivo que a gente colocou lá na unidade C, na pastinha Android. Então, vamos lá na unidade C, dentro da pastinha Android, marcar aqui, selecionar o arquivo ADT. Não precisa descompactar esse arquivo, certo, pessoal? O Eclipse vai descompactar na hora que estiver instalando. Então, seleciona, manda abrir, certo? Aqui damos um OK, e aí ele vai ler o conteúdo deste arquivo. Então, vamos clicar aqui para estender. Vejam os itens que temos dentro desse arquivo ADT. São esses 6 itens. Então, marcamos aqui a primeira opção, porque ela traz tudo marcado, ou seja, vamos instalar todas essas ferramentas, e aí clicamos em Next. Enquanto isso, nós estamos baixando aqui as APIs do Android, ok? Então, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Então, ele vai começar a instalação, vai fazer a leitura dos pacotes, certo? Pronto, aqui ele já leu, validou, e aí nós iremos clicar em Next. Nesta tela, selecionamos aqui aceitar os termos da licença, e aí clicamos em Finish. E aí o processo de instalação vai começar. Então, ele vai demorar um pouquinho, que ele vai descompactar o pacote, né, aquele arquivo zipado, e vai copiar para dentro das pastas lá do nosso SDK e algumas pastas para dentro do Eclipse, ok? Então vamos aguardar. Veja que o processo também não demora, ele é bem rápido. Não precisa aqui de estar conectado na internet para instalar o ADT. A gente está fazendo a instalação offline, ou seja, a partir de um arquivo zipado. Aqueles que preferem fazer direto da internet, aí sim, aí vai depender da conexão, para poder ele baixar todos esses pacotes aqui do ADT. Está aqui em 48%, tá? Então já está bem pertinho aí de chegar na metade, mas o processo que demanda um tempo maior, de fato, é a instalação dos pacotes das APIs do Android. A gente está instalando a versão 1, tá? Primeiro pacote selecionado. Então, aguardamos. E aí ele apareceu aqui uma mensagem de autenticidade. Não tem problema, só é vocês clicarem em OK e ele vai continuar a instalação, certo? E ali ele foi validar algum arquivo e perguntou para você confirmar a validade ou não. Dependendo aí como esteja configurada a máquina de vocês, né, o Firewall ele pode chegar e bloquear o acesso do Eclipse. Então, neste caso, vocês podem colocar aqui, permitir acesso, que vai entrar lá nas exceções do Firewall, e aí fica habilitado para vocês executarem o Eclipse sem nenhum problema. Depois que a gente termina a instalação do ADT, ele vai perguntar se vocês desejam restartar, reiniciar o Eclipse para que as alterações elas sejam efetuadas. Que alterações são essas? As configurações finais do ADT. Então, neste momento, nós iremos clicar em sim. Vamos reiniciar o Eclipse, tá? Então, clique em sim. Vejam que não atrapalha em nada a instalação aqui, o download dos pacotes das APIs, tá? São coisas separadas. Então, vai carregar novamente o nosso Eclipse. E aí ele já traz o ADT configurado. Vamos aguardar. E aí a gente vai verificar que já podemos criar o nosso emulador. Esses são os passos. Vejam que são simples. Então tentem configurar todo o ambiente, certo? Com base nesse vídeo, você vai seguir esse passo a passo que eu fiz, tá? Eu vou mandar o link do
esses arquivos, certo? Com exceção da IDE do Eclipse. Então, os outros dois eu vou botar aqui um link para vocês. Quem quiser baixar, né, e fazer a instalação offline, faça. E aí vocês seguem a risca o que está sendo passado aqui nesse vídeo. Isso aqui na verdade são estatísticas, certo? E aí na medida que você vai fazendo as coisas, vai estar mandando informações lá para o Google. Eu coloco aqui não, para não estar enviando nada para lá para o Google, então dá um finish, ok? Veja que já apareceu aqui, ó, para a gente criar o nosso emulador, certo? Eu não vou criar o emulador, que isso está lá nos slides, vocês depois dá uma olhadinha no slide e cria o emulador de vocês para configurar, certo? Então, Eclipse instalado, ADT instalado, agora a gente fica apenas aguardando a conclusão das APIs, dos pacotes aí do Android. Veja que ainda vai demorar um bocado, porque ele está agora instalando a versão 15, certo? A API 15 é que ele está baixando agora. Então ainda faltam aí algumas versões para ele conseguir, para ele finalizar todo o processo. Veja que ainda tem aí muitos pacotes para instalar, certo? Ele baixou a versão API 22, baixou a 22 e começou agora a 18, ainda tem a 19, algumas coisas de 19 ele já baixou, certo? Então estamos aí já bem adiantados com o SDK. Bem, pessoal, isso é a instalação do Android. No momento que ele finalizar esse download, todo o ambiente vai estar configurado, certo? Então, eu vou parar o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, certo? Mas aqui é somente aguardar terminar de baixar todos os pacotes, certo? Veja que alguns pacotes são bem rápidos, alguns demoram um pouco mais. Enfim, feito isso, vocês vão estar com o ambiente totalmente instalado e configurado, certo? Então, tentem fazer qualquer coisa, mande e-mail, mande os prints da tela e eu vou aguardar agora terminar essa instalação, mas o vídeo eu vou finalizando por aqui, certo? Então, ao terminar aqui o download, completar aqui a barrinha de progresso, vai estar todas as APIs que a gente vai precisar trabalhar nas aulas, vão estar todas baixadas e configuradas lá no ambiente. Ok, pessoal? Até a próxima.